Sou o pastor Jeová, vice-pastor da Igreja Batista Ados. Vou estar trazendo a mensagem para vocês nessa noite, amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento para o ensinamento dessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, te louvamos e te agradecemos, pois estamos aqui fazendo o que temos de melhor para fazer, aprendendo da Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, que abençoe a cada vida que está aqui, que o Senhor abra um entendimento, ó Pai, que essa palavra gere frutos nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos nesta noite crescer espiritualmente, crescer no conhecimento de Deus, ó Pai. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Essa parábola é bem conhecida. Algumas pessoas chamam ela de parábola da viúva persistente, mas a palavra aqui diz a palavra do juiz iníquo, que está escrito aqui na Bíblia. É interessante que a narrativa anterior a esta parábola, Jesus vinha falando aos discípulos sobre a segunda vinda dele, como que seria, que todos deveriam estar preparados, que ninguém sabe o dia, mas que seria como um relâmpago. E logo depois ele já entra com essa parábola do juiz iníquo, que fala sobre perseverança, sobre oração, que nos dá a entender também que nós devemos orar todos os dias pela segunda vinda de Cristo. E nunca pensar assim: nossa, está demorando, será que vai ser agora? Será que é nesse século? Será que é nesse ano? Muitas vezes a gente fica fazendo contas e tentando, fechar aquele quebra-cabeça. Não, mas já aconteceu isso, mas está acontecendo isso, filho contra pai, pai contra filho, não sei o que, tragédias e mais tragédias, e isso ninguém sabe. Então nós como cristãos, estou dizendo isso para vocês na introdução da mensagem, que nós como cristãos devemos perseverar em oração, porque não sabemos quando será. E não é só pela segunda vinda de Cristo. Tudo na nossa vida, por mais que pareça estar atrasado, nós temos que perseverar. E com essa parábola do juiz iníquo, nós podemos tirar muitas e muitas lições para a nossa vida. Para vocês verem, hoje é o primeiro culto de quarta-feira do ano de 2025. Na verdade, considera-se que as primeiras semanas de 2025 foi agora, começou segunda-feira, porque houve aí todo um recesso e tal, então é como se nós estivéssemos começando o ano agora. E o que você já pensou, já projetou, já deve ter falado: não, esse ano eu farei isso, eu farei aquilo, eu vou ser mais crente, eu vou mais na igreja, eu vou fazer mais oração, eu vou jejuar, eu vou ler mais Bíblia. Nós fazemos inúmeros planos no começo do ano. E muitas vezes caímos na hipocrisia, na procrastinação e não fazemos nada do que prometemos a nós mesmos.
Mas essa palavra, ela cai bem para um começo de ano. Porque o que mais fala aqui é de perseverança em oração, é de não desistir, é de continuar, é de perseverar, é de ter humildade, continuar independente da situação. E eu separei 3 lições muito importantes que nós vamos tirar dessa parábola hoje, que é: não importa o tamanho do seu obstáculo, da sua dificuldade. Segundo, devemos perseverar em oração e humildade. E terceiro, Deus é justo conosco. Tudo que nós lemos aqui fala praticamente isso. Essas 3 coisas que eu disse para vocês. Primeiro, por quê? Por que não importa o tamanho do obstáculo? Quando nós lemos aqui no versículo 2, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Vocês pararam para perceber que aqui nós temos duas situações, 2 pessoas completamente opostas, tanto na questão intelectual, como na questão financeira, como na questão social, totalmente opostas. Nós vemos aqui um gigante, um homem grande, um homem inacessível, e vemos uma viúva, que naquela época era, como se fosse um morador de rua hoje. Ninguém respeitava, ela ficava numa classe, porque era uma mulher que não tinha ninguém para defendê-la, já tinha perdido o marido, situação financeira péssima, situação social péssima. Então como que eu vou dizer para vocês, era o posto inicial da sociedade, contra o topo. Era a ralé contra a riqueza. Isso que estava acontecendo aqui na época. Então, para ela existia, só dela ter que falar com o juiz, já era completamente difícil e complicado. Para nós hoje, é fácil falar com o juiz. Você fala com o juiz a qualquer momento. Você chega no gabinete, você chega lá no judiciário, bate na porta e fala: vim falar com o excelentíssimo fulano de tal. O senhor tem horário marcado? Quem é o senhor? Você não fala, não é simples. Agora imagina nessa época. Imagina nessa época como era isso. Como que uma viúva teria acesso, não era um juiz normal, A Bíblia é bem clara que esse juiz não respeitava homem algum e não temia a Deus. Se a gente for parar para pensar, um ser humano que declara que não respeita homem nenhum e que não teme a Deus, não está nem aí para Deus, o nariz dele não é em pé não, o nariz dele está quase lá no céu. Ele acha que ele manda, em tudo, ele acha que ele pode tudo, que tudo está nas mãos dele, ele se coloca praticamente como um Deus. Essa era a pessoa que a Bíblia relata. E quantas vezes na nossa vida nós estamos nessa situação? Nós somos a viúva e temos um juiz iníquo para enfrentar. Quantas e quantas situações na sua vida você olha, é tão grande, é tão difícil, é tão impossível que se resolva, parece que a gente não vê saída, porque a gente se vê tão pequeno a certas coisas nesse mundo, a situações, e a gente muitas vezes desiste, fala: não tem jeito, eu já orei, já pedi, já entreguei para Deus, mas eu acho que isso não vai dar certo, essa situação não vai mudar, porque aparentemente aos nossos olhos é difícil. A mesma coisa estava acontecendo aqui. Havia ali uma diferença muito grande de valores, de tudo ali. Mas essa mulher, essa viúva, essa pobre viúva, ela não desistiu. Ela perseverou, ela foi persistente, ela foi atrás, ela continuou. A palavra de Deus diz aqui, mais à frente, o juiz fala que a viúva o importunava. É interessante isso, Quer dizer que ela estava perseverando, ela estava tentando. Então não importa o tamanho da sua causa, não importa o tamanho do seu problema, você precisa perseverar, você precisa continuar. Não importa o que você esteja sentindo, não importa o tamanho da sua dor, continue,
Persevere em oração. Eu fiz um propósito, não consegui cumprir. Hoje eu falhei no meu propósito, no meu jejum. Não desista, comece de novo. Continue. Porque às vezes a gente, por um errinho, a gente desiste. Eu comecei um propósito com Deus, mas aí eu furei na quarta-feira. Eu falei que eu ia na igreja toda quarta ou todo domingo, ou eu fiz um jejum e tal dia eu quebrei, aí eu desisti. Não, quebrou. Foi de propósito. Você se arrependeu? Peça perdão e continue o seu propósito. Não deixe ser vencido por si mesmo. Vocês sabiam que o maior adversário da nossa vida somos nós mesmos? É o primeiro. Quando você acorda, você já tem que lutar contra o seu corpo, você tem que lutar contra a sua preguiça, você tem que lutar contra a sua tristeza, você tem que lutar contra os seus momentos depressivos, que todos nós temos alguns momentos depressivos na vida. Você tem que lutar contra o vazio existencial, que muitas vezes você olha para a sua vida e parece que está tudo parado, nada acontece, parece que você caiu numa rotina ali, uma mesmice total e nada acontece. Então nós temos que lutar contra nós mesmos em primeiro lugar, contra a nossa incredulidade, contra os nossos questionamentos, contra os nossos achismos, contra a nossa soberba, contra tudo de ruim que há em nós, que nós herdamos no pecado do Adão, herdamos tudo de ruim. Então nós já temos que lutar todos os dias contra nós mesmos. Então se você já consegue vencer os seus contras, você já está 50% na frente da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas se deixam vencer pela própria carne, pelos desejos da carne, pelos não fazer da carne, pelos momentos depressivos, pelas vozes que ficam na nossa mente dizendo: você não vai conseguir, é difícil, você não vai vencer, você não nasceu para isso. Nós temos que lutar contra a nossa comparação, porque o ser humano tem dentro dele algo que é o quê? O efeito de comparação. Quando você vê que uma pessoa conseguiu, você olha e fala: mas como? Por quê? O que eu errei? Por que eu não consegui chegar lá? Por que eu não consegui alcançar isso? O ser humano tem disso, faz parte de nós. Então nós temos que lutar contra isso e perseverar. Então, baseado no que aconteceu aqui nessa situação entre viúva e juiz, nós entendemos que não há obstáculo. Não existe obstáculo para aquele que persevera em oração, para aquele que persevera na obediência ao Senhor, para aquele que persevera no que está escrito na palavra de Deus. Nada pode contra isso. Então a primeira lição que nós aprendemos é que não importa o tamanho do seu obstáculo, da sua luta, da sua dificuldade, nem do seu gigante. Lembra de Davi, que venceu Golias, confiando em quem? Em Deus, no Deus ao qual ele serve. Segundo, devemos perseverar em oração e humildade. Então, se não existe tamanho de obstáculo, o que eu devo fazer? Perseverança. Perseverança e perseverança de novo. Humildade. Reconheça que Deus é quem faz por você. Deus é quem pode fazer por você. Olha o que diz aqui no versículo 4. Ele, por algum tempo, não quis atender. Ou seja, aquela mulher, a Bíblia não fala quantas vezes ela foi atrás do juiz. Mas a Bíblia diz que, por algum tempo, não especifica quanto tempo, ele não quis atender, ele não dava moral. Provavelmente ele via aquela viúva ali, virava as costas, levantava a cabeça e ia embora. Não temo homem nenhum e não temo a Deus, vou atender essa viúva? Não vou atender. Então a gente entende que para ela não foi fácil. Não foi fácil. Ela perseverou. Quantas vezes ela pode ter ido atrás desse homem, ninguém sabe. A Bíblia não dá esse número para a gente. Mas esse pedacinho aqui, por algum tempo, a gente entende que foi um tempo considerável. Por algum tempo ele não quis atendê-la. Mas depois, disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Olha só, o cara declara, o cara não fica por baixo. Bem que eu não temo a Deus e nem homem nenhum. Tipo assim, eu não tenho que atender ninguém, eu não tenho que resolver isso. Eu faço a hora que eu quiser. Se eu quiser, eu nem faço. Eu não temo a Deus, eu não temo homem nenhum.
vou atender viúva? Ele diz isso e depois ele fala: todavia, como esta viúva me importuna. Aqui no grego, no original, é uma expressão muito interessante. Sabe o que diz aqui? Fala que a expressão é uma expressão que a gente nunca imaginava que seria isso. Me causa olho roxo. Como essa viúva me causa olho roxo, sei lá por quê, se ele não estava dormindo, se estava causando olheira, mas na tradução foi colocado me importuna, para que a gente entenda melhor, né? Como essa mulher me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então o que a gente entende aqui, gente? Que a oração e a perseverança é invencível. Aqui nós vemos um claro exemplo de uma pessoa que perseverou, que importunou, que ficou ali, pelejando e tentando, até um dia o cara que era intocável apelou e falou: não, tem que resolver isso aqui porque eu não dou conta mais. Eu vou resolver essa situação para me ficar livre dessa mulher, me ficar livre dessa pessoa. E conosco não é diferente. Não é que você tem que ser enjoado, importunar ao Senhor, não é isso. É porque muitas vezes nós somos muito fracos e colocamos alguma coisa diante de Deus e desistimos muito rápido. Porque a gente espera que tudo aconteça assim, E o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. Primeiro, Deus não vive preso ao nosso tempo. Para Deus não existe dia e noite, para Deus não existe semana, mês, ano, não faz diferença. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, é o que diz a palavra. Então a gente pensa que Deus é obrigado a nos responder de acordo com o que a gente precisa. Não, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso para mim, tal, até tal dia. E não é assim que funciona. Aí a coisa não dá certo, o que a gente faz? Desiste. Dá por perdido e para de orar e para de acreditar. Por exemplo, às vezes você ora pela conversão de uma pessoa e você só vê essa pessoa cada dia fazendo coisas mais erradas, Cada dia mais piorando a sua condição e você fala: não adianta mais não, já orei demais, isso aí não tem remédio. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que você deve continuar orando, que você deve perseverar e não desistir. Jamais desistir. Desistir é uma palavra que não pode estar no vocabulário daquele que serve ao Senhor, daquele que serve a Deus. Nós precisamos perseverar em oração e humildade, porque aqui nós vemos também um grande exemplo de humildade, porque em momento algum a Bíblia desabona a atitude dessa mulher. Fala que ela importunou ele ou que ela agiu de forma errada. Não, pelo contrário, ele é quem fala: ela está me importunando, eu não temo a Deus, eu não temo a homem nenhum, e essa viúva fica aqui me perturbando, fica aqui, vai daqui uns dias começa a querer me molestar. Provavelmente ele pensou: ela pode fazer alguma coisa contra mim, sei lá o que ele pensou, mas o que Jesus quis mostrar aqui foi que a perseverança é invencível. É quase que onipotente. E isso não é... Muitos homens, muitos pensadores, muitos grandes homens falam da perseverança como uma das melhores qualidades que tem. Porque, por exemplo, vocês sabiam que a perseverança é maior do que o talento? Tem muita gente talentosa que não deu em nada, que fracassou. E tem muita gente que não tinha talento nenhum, mas que com perseverança venceu na vida. Quantas e quantas pessoas vieram do nada, não tinham grau nenhum de instrução, não tinham dinheiro, não tinha nada e se tornaram aí grandes médicos, grandes cientistas, grandes homens de Deus. Quantas pessoas que vieram do pó praticamente e quantos que vieram, muitos vieram de berço de ouro, com seus talentos e não fizeram nada. Por quê? Porque a perseverança, a persistência é uma qualidade que poucas pessoas têm. Porque não é fácil. Não é fácil você, todos os dias, tentar uma coisa e não conseguir, e no outro dia tentar de novo. E aí não dá certo e você continua tentando. Quantos e quantos homens de sucesso montaram vários negócios, várias empresas, e foram conseguir só depois dos 50 anos, mas não desistiram. A persistência fez com que eles vencessem. A gente tem um exemplo do próprio dono, tem um filme, Fome de Poder,
que conta a história do McDonald's, quantos negócios aquele cara entrou, quantas coisas ele tentou e tal, até que depois dos 50 anos ele viu aquele modelo de negócio ali, entrou e transformou no que é hoje, que a gente sabe o que é, né? Uma mega empresa, uma mega multinacional, mas a persistência que fez com que ele vencesse. Não foi o talento que ele tinha, porque ele fracassou várias vezes. E muitas vezes você acha que você está velho, você acha que não dá tempo mais. Eu vinha conversando no caminho com a minha esposa ou com a minha filha justamente sobre isso. O tempo, às vezes a gente é muito imediatista, sabe? A gente quer tudo na hora. A gente não faz planos a longo prazo. Por quê? Porque a gente quer tudo na hora. A gente quer que tudo aconteça. E as coisas passam num piscar de olhos. Estava falando para ela, por exemplo, parece que há poucos dias atrás, né? A gente estava elegendo o Maguito Vilela, que infelizmente faleceu de Covid, entrou o Rogério já saiu. Então 4 anos já se passaram. Quem entrou na faculdade no mandato do Rogério Cruz já formou agora, né? Num curso de 4 anos, já está formado. E a gente pensa, não dá, eu estou velho para estudar, estou velho para tentar de novo, já passou, já tentei, já não consegui. Não existe idade quando você serve a Deus. Primeiro, porque você é um ser humano de vida eterna. Então, qual que é a sua preocupação? Se você crê em Jesus, se você entendeu o que é a mensagem da cruz, se você entendeu a maior dádiva que Jesus te deu, você não precisa preocupar com o tempo. Por quê? Porque você é um ser humano que herdou a vida eterna. Foi isso que Ele nos prometeu, pela morte de cruz, por tudo que Ele fez por nós. Todo aquele que nele crê, ainda que morto, viverá. Foi isso que Ele falou. Então, nós somos seres o quê? De vida eterna. Então por que a gente vive tão preso ao tempo? Por que a gente desiste tão fácil das coisas? Por que a gente vive essa agonia do dia a dia, esse vazio, essa coisa, sabe? Está errado. Estrutura a sua vida, estrutura os seus pensamentos, estrutura os seus planos. O que você quer para a sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida financeira. Estrutura os seus planos e começa a pensar: Senhor, daqui 2, 3 anos eu quero estar assim. Senhor, daqui tanto tempo, daqui 10 anos eu quero estar de tal forma. Me abençoe para que eu consiga isso. Para de viver uma vida como assim, se não houvesse amanhã. Tudo que você for fazer, faça baseado no que Deus te ensina e colocou no seu coração. Sempre assim. E persevere, continue tentando, não desista. A maior prova da nossa vida é essa, é não desistir. Que a coisa mais fácil que tem no mundo é a gente desistir das coisas. Não deu certo, fecha aqui essa porta, acabou, fecha o livro, fecha a caixa, vamos para outra coisa e tal. E não é assim que Ele nos ensina. Não desista das pessoas, não desista de você, não desista daqueles que você ama, não desista, tenha perseverança, continue, ore de novo, aí você ora de novo, não pare, continue orando, continue perseverando e sempre com humildade no seu coração, sempre reconhecendo que você depende de Deus, que nada vem de você. Nós não somos bons. O próprio Cristo, quando se referiram a Ele, né, bom mestre, o que Ele falou? Ninguém é bom, só há um que é bom, que é Deus. Então seja humilde, tenha humildade e persevere. Terceira lição, já caminhando para o final: Deus é justo conosco. Deus é justo para com os seus. Essa é a terceira e a maior lição de todas que está aqui nessa parábola, que continua aqui no versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Ou seja, iníquo, vocês sabem o que é iníquo? Um homem que não teme a Deus, é o que ele diz aqui mesmo, que não importa com nada, cheio de iniquidade, cheio de pecado, que não arrepende, que não está nem para nada. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, no final da parábola, olha o que Jesus faz. Vocês viram aí o juiz
O juiz com todos os defeitos, com toda a cegueira espiritual, com toda a ignorância, com toda a maldade no coração que ele tem, um homem que não teme a Deus, um homem que não importa com nada, que não respeita homem nenhum, com a perseverança dessa mulher, ele julgou a causa. E ela não estava em busca de vingança, ela estava em busca de justiça. Justiça, é totalmente diferente. E aí Jesus faz essa comparação no final. Se um juiz que não vale nada atendeu o pedido dessa mulher por causa da perseverança dela, quem dirá vocês escolhidos? Quem dirá vocês escolhidos? Embora, Jesus ainda fala assim, ó, parece que ele está falando com a gente agora, né? Embora pareça demorado em defendê-los, porque para nós é demorado. Parece que a gente pede as coisas para Deus e a gente sabe que Deus é Deus e Ele pode fazer isso na nossa vida. Basta Ele um estalar de dedo, uma piscada, um pensamento, e Deus faz o que quiser. Ele acaba com a terra, Ele cria outra terra, Ele faz o que Ele quiser. E aí, como Ele tem o poder na mão, a gente quer que Ele faz na hora. A gente pede algo para Ele e fala, Deus, mas é só o Senhor fazer isso, por que está demorando? Parece que Jesus está falando com a gente agora, né? Embora pareça demorado em defendê-los. Então a comparação que ele faz no final é que, se um homem tão ruim, se um homem tão mau atendeu o pedido de uma mulher viúva, quem dirá, né, julgou a causa dela, quem dirá o Senhor teu Deus não julgará as suas causas? É isso que Jesus está nos mostrando. Se um homem que é ruim, com a perseverança de uma mulher, julgou a causa, quem dirá você? Então por que você desiste se Deus é justo? Por que você não crê na justiça de Deus? Porque tem hora, eu já vivi isso, imagino que vocês também já viveram, a gente vê algumas coisas no mundo e fala, Deus, e aí, não vai fazer nada? Deus, o que essa pessoa está fazendo comigo? O Senhor não vai fazer nada. Deus, eu estou aqui quietinho no meu canto, essa pessoa veio aqui, me ofendeu, me prejudicou, me machucou e continua prosperando e continua tocando a vida dela. E aí você ora e fala, Deus, eu perdoo e tudo, mas cadê a sua justiça? Que a gente fica pensando, por que Deus não faz nada? E a gente vê tanta coisa errada no mundo, né? A gente vê tanto, por exemplo, quantos governantes maus tem no mundo, quantos homens, empresários, juízes, várias posições, igualzinho esse aqui, que estão fazendo maldades, quantos bandidos, quanta maldade a gente vê que nossa mente muitas vezes nem suporta, e a gente fala, Deus, e aí? Mas isso é motivo para desistir? É motivo para desistir do mundo? É motivo para desistir das pessoas? É motivo para desistir de Deus? Não é. Não é. Então, o que a gente aprende? Não desista. Não desista. Não desista dos seus planos, não desista de servir a Deus, não desista de obedecer ao Senhor, não desista. Às vezes você pensa, mas não, eu vou para a igreja, minha vida não muda nada. Primeiro que vir à igreja, servir a Deus, não é simplesmente para um propósito pessoal. Deus não é gênio da lâmpada, nem nada parecido, né? Que a gente está servindo Ele aqui e Ele tem que fazer tudo por nós, como é pregado no mundo aí fora, né? Ir à igreja não é sinônimo de ficar rico, ficar próspero, nada disso. Ir à igreja, seguir a palavra de Deus, é aquilo que um filho obediente quer fazer ao Pai. Simples. Se Ele é meu Pai, se eu creio em tudo que Ele escreveu, deixou aqui para mim seguir, se eu creio nos mandamentos, se eu creio nos ensinamentos de Jesus, do meu Mestre, do meu Messias, do meu Salvador, eu tenho que me alimentar disso, eu tenho que alimentar o meu espírito disso. É para isso que a gente frequenta a igreja, é para isso que a gente tem comunhão uns com os outros, não é só para bênçãos. Mas Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão justo, que Ele tem prazer em te abençoar, Ele tem prazer em te ver feliz, Ele tem prazer em te dar paz. Olha o tanto que é bom. Tem dia que eu estou orando e eu falo, sabe o que eu falo para Deus? Deus, obrigado por eu poder contar com o Senhor. Obrigado por eu conhecer o Senhor. Obrigado por eu entender o que eu leio na palavra. Obrigado pelo Senhor ter me escolhido. Isso, gente, é algo que traz uma paz, uma tranquilidade tão grande. Experimenta fazer isso.
Ao invés de você ficar só pedindo, você já começa a orar, glorificando e agradecendo pelo privilégio de orar, pelo privilégio de entender o que você está fazendo. Aí depois você começa a conversar com Deus. Deus, eu estou angustiado, minha vida está assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí sabe o que vai acontecer? No outro dia você vai acordar e tudo vai ser do mesmo jeito, que é normal. Nada muda do dia para a noite. Aí o que você vai fazer? Perseverar, continuar. Deus, hoje meu dia foi do mesmo jeito, eu não estou bem. Me ajuda a enxergar de forma diferente, me ajuda a ter atitudes corretas que vão ter fruto lá na frente. E aí você continua perseverando. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida, que Deus vai te abençoar. E você vai viver o que a palavra te promete. O que a palavra diz em Romanos capítulo 12, versículo 2? E não vos conformeis com esse mundo, com este século, mas renovai a vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só renova a sua mente conhecendo a Deus, lendo Bíblia, ouvindo pregação, louvando, orando, desenvolvendo a sua vida espiritual e perseverança. O crente, uma palavra que tem que estar na mente do crente, é o que Jesus está nos ensinando aqui: perseverança, persistência, continuar. E quantas pessoas a gente vê, né, que foi para a igreja, ficou um tempo, sumiu, não vai na igreja mais, não quer saber de nada, às vezes muda de religião para ver se é melhor. Por quê? Porque não tem persistência. Não espera, não continua, não tem constância, não pensa nas coisas a longo prazo, que é tudo na hora, e não é assim que funciona a vida. Amém? Então, que nesse 2025 você persevere em oração, persevere em obediência, persevere em investir na sua vida, principalmente na sua vida com Deus. Momentos de orações, devocionais, leitura bíblica e oração, ora de novo, não desista. Amém? E para fechar, né, com chave de ouro, chegamos à conclusão que nada pode vencer uma oração persistente. Nada. Porque até mesmo se você está sem fé, a constância na oração vai te trazendo fé. Amém? Então vamos recapitular? Não importa o tamanho do seu obstáculo, devemos perseverar em oração e humildade, e Deus é justo conosco. E para fechar, nada pode vencer a oração humilde e persistente. Creia no Senhor, tenha um ano diferente. Pensa daqui um ano, como que você quer estar daqui um ano? Pensa agora, como você quer estar? Você já parou para pensar nisso? Daqui um ano eu estarei aqui na igreja, na primeira quarta-feira de culto do ano, e Deus, eu quero estar assim, eu quero ter resolvido isso e isso, e ponto final. E o que você vai fazer de hoje em diante? Orar e perseverar, não desistir, obedecer, ter compromisso com Deus, e eu tenho certeza que daqui um ano você estará dando testemunho aqui, amém? Então vamos orar? Fica de pé. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nessa caminhada, nos dê força, nos capacite. Quando a gente estiver fraco, Ele nos fortaleça. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite, te agradecemos, ó Deus, por todo o ensinamento, te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua misericórdia que se renova todos os dias sobre nós. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por facilitar as coisas para nós, Senhor. Senhor, porque cada vez que nós pregamos, que nós falamos do Senhor, cada vez que nós lemos a Bíblia, cada vez que nós estamos em comunhão contigo, as coisas se tornam mais fáceis, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos dá o caminho, o Senhor nos mostra como nós devemos agir, mas muitas vezes nós somos falhos, Senhor. Muitas vezes nós desistimos de nós, desistimos das situações, e isso tem nos trazido angústia, tem, ó Deus, nos trazido momentos de derrota, e não é isso que nós queremos, Pai. Pai, nós queremos viver para glorificar ao Senhor, para fazer a Tua vontade.
Que a nossa vida, ó Pai, seja motivo de louvor para o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Que o brilho do Espírito Santo esteja nos nossos olhos, que a paz que excede todo entendimento esteja nos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, nos ensina a orar, nos ensina a perseverar, ó Pai. Pai, nos ensina, ó Deus, a escrever cada um dos nossos pedidos, ó Pai, e nos dê, ó Deus, sabedoria, nos dê entendimento, ó Pai. Pai, nos dê temor no coração para obedecer a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado dia após dia, ó Deus. Nós oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou chamar a Angélica aqui.